Livro São Francisco de Assis, Padre Tomás de Saint-Laurent. Capítulo 4. O Contemplativo. Como todos os santos, Francisco foi uma alma de oração. Subiu os mais altos degraus da contemplação passiva. Quando ainda se deixava ofuscar pelas vaidades mundanas, duas graças de oração desceram sobre ele, uma depois da outra. Essas graças fizeram-lhe compreender o nada das criaturas, inebriaram-no com uma doçura celeste, formaram nele um homem novo. A partir de então, viveu num recolhimento tão profundo que nem sequer as ocupações exteriores o interrompiam. Por aquele dom inefável próprio dos místicos, sentia habitualmente nele a presença de Deus. Dirigia ao hóspede adorável do seu coração o olhar da inteligência e os ímpetos do amor. As invocações morriam-lhe nos lábios. Do mais íntimo do seu ser, brotavam esses gritos sem palavras que encantam o Altíssimo pela intensidade do silêncio ardente. Tal era a sua oração habitual. Às vezes ficava tão absorto nela que não via o que se passava à volta. Nas viagens, acontecia-lhe atravessar aldeias sem se aperceber e sem notar sequer o desvelo das multidões que não poupavam as manifestações de veneração. Outras vezes ainda, sobretudo para o fim da vida, a graça de oração inundava-lhe a alma com tanta abundância que a submergia. Tudo se desvanecia em seu redor. Entrava em êxtase. Sentia ao seu lado a presença quase permanente da humanidade santa de Cristo. Esta divina companhia comunicava-lhe uma força soberana e inundava-o de suavidade. Vivendo assim numa oração contínua, São Francisco devia recomendar naturalmente aos seus religiosos a prática do recolhimento. Recordava-lhes que a união com Deus é a condição essencial da fecundidade apostólica. Só o homem de oração, explicava ele, consegue ir até o extremo das suas forças e realizar coisas verdadeiramente grandes ao serviço de Deus. Por outro lado, não se contentava com simples exortações. A ordem franciscana crescia com uma rapidez prodigiosa. Nas cidades, constituíam-se numerosos mosteiros. Francisco quis formar, longe das cidades tumultuosas, ermos perdidos em zonas desabitadas. Era com gosto que enviava para lá os irmãos que desejassem retemperar forças na solidão. Ele próprio gostava de se retirar para esses lugares nas suas viagens apostólicas. A oração contínua de nosso santo produziu frutos abundantes e preciosos. Ela acendera e mantinha sem cessar a imensa fogueira que lhe devorava o coração. No fogo o amor me lançou, cantava Francisco. Apesar dos seus esforços, nem sempre conseguia dominar a santa paixão, que fervia dentro de si. Por vezes as pessoas viam uma chama que revelava o segredo da alma. O nome de Deus fazia-o estremecer quando o ouvia pronunciar. Não podia conter a emoção. O rosto corava. Uma força misteriosa fazia-o mergulhar num recolhimento profundo. O amor provava-se com obras. Enquanto não ultrapassar a esfera das ternuras sensíveis, pode-se duvidar, justificadamente, da sua autenticidade. A caridade perfeita torna a vontade do homem semelhante à de Deus. É esse o seu caráter essencial. São Francisco não o desconhecia. A sua única preocupação era realizar sem demora aquilo que o Senhor dele esperava. Se tinha renunciado à vida mundana, se tinha, com o coração dilacerado, partido da casa paterna, se tinha contraído com a dona pobreza uma sublime aliança, não fora para obedecer às ordens do alto? Como Cristo, Francisco podia dizer: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Francisco levou a aceitação da vontade divina até o ponto culminante, o abandono total nas mãos da providência. Durante uma das suas doenças, teve graves sofrimentos. O religioso que estava ao lado do catre, a cuidar dele, mostrava uma compaixão exageradamente humana. Meu pai, dizia, a provação não está a ser dura demais? Peça a Deus que o trate com menos rudeza.
Essas palavras feriram o santo na delicadeza do seu amor. Deu um brado de dor e indignação. Estranhava que não se reconhecesse no sofrimento um dom do Pai Celeste que está atento ao bem dos seus filhos. Francisco colheu outro fruto da oração, a humildade. Esta virtude fundamental é o sinal seguro da intervenção divina quando uma alma entra em contato com Deus pelo toque da graça mística, conhece por experiência o nada da nossa miserável natureza. Os santos vivem como que esmagados pela noção do seu nada. Quem não experimentou esse sentimento nunca penetrou verdadeiramente na oração passiva. Francisco estava profundamente unido a Deus. Uma humildade prodigiosa lhe irradiava da alma. Nos seus percursos apostólicos, as populações acorriam à sua passagem. Queriam vê-lo, ouvi-lo, receber-lhe a bênção. Procuravam tocar-lhe a orla da túnica. Era venerado em vida, como se veneram as relíquias dos santos. Ora, um dia, o entusiasmo popular manifestou-se com mais ardor do que o habitual e Francisco passou insensível por entre as ovações. Todavia, o seu companheiro, temendo que alguma tentação de vaidade o assaltasse, sentiu-se no dever de o avisar. O santo tranquilizou-o. Essas homenagens, explicou, não podiam deter-se no nada da sua pessoa. Dirigiam-se a Deus, que se dignava servir-se da sua miséria. Aquilo só lhe servia para se humilhar ainda mais. Assim entendidas, aquelas aclamações não lhe pareciam exageradas, pareciam-lhe até insuficientes. Protestava quase sempre contra os elogios que lhe eram dirigidos. Não se deve canonizar um homem antes de morrer, dizia com vivacidade. Ainda posso cair em pecado. Por outro lado, as manifestações de veneração faziam-no sofrer. Pensando que não as merecia, feriam-no na sua retidão. Era tal, com efeito, a sua lealdade, que nem sequer suportava a sombra de um fingimento. Ah, vocês pensam que sou santo? Exclamava um dia em que lhe tinham servido um frango por causa do seu estado de saúde. Os santos mortificam-se. Eu, pelo contrário, comi frango hoje. Considerava-se insignificante e queria ser considerado assim. O seu contínuo recolhimento conferia-lhe uma plácida alegria. A sua fisionomia irradiava habitualmente uma tranquila felicidade. Francisco fugia da tristeza com horror. Ela quebra o fervor da alma, torna-a indolente e lança-a no desânimo. Considerava a tristeza maldita, como uma das tentações sutis, onde se esconde a pérfida do demônio. Chamava-a com desprezo a doença babilônica. Apesar do seu caráter alegre e dos dons divinos recebidos com tanta abundância, Francisco também viveu horas sombrias. Lutava, então, contra a melancolia que o invadia. Para vencer esse estado de espírito, chegava a recorrer a jogos infantis. Pegava em 2 paus e simulava um violino e o seu arco. Cantava com voz sonora algum cântico piedoso, fazendo-se acompanhar por este instrumento imaginário. A vitória não se fazia esperar. A nuvem dissipava-se, o cântico expirava, Francisco entrava em êxtase. Henriette, alguns meses antes da morte, faziam-lhe um tratamento muito doloroso aos olhos. Ele procurava resistir à dor, que às vezes se tornava agudíssima. Procurava, sobretudo, afastar a tristeza que o invadia. Pensou que um pouco de música o podia distrair. Pediu, pois, ao seu companheiro que pedisse uma viola emprestada. Será um alívio para o meu corpo atormentado de males. O irmão, embora excelente religioso, era um pouco acanhado de ideias. Pensou que se encarregasse de uma incumbência dessas, ia escandalizar os fiéis e talvez diminuir no espírito deles o prestígio de Francisco. O santo não insistiu, mas, na noite seguinte, um personagem misterioso veio dar-lhe um concerto debaixo de sua janela. O músico tocava no seu alaúde melodias tão suaves que Francisco pensou estar a ouvir um eco das harmonias celestes. Esqueceu os sofrimentos e a sua alma
elevando-se pouco a pouco acima das misérias terrestres, acabou por se perder em Deus. A oração passiva inclui diversos graus. Eleva-se do simples recolhimento até as alturas daquele matrimônio espiritual em que o contemplativo parece, na expressão de São Paulo, formar com Deus um só espírito. Aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só espírito. Da quietude ao êxtase, Francisco percorreu todas as etapas. Em breve, subiria ao mais alto cume, onde se costuma a perfeição do mistério unitivo. Por um singular privilégio, a gloriosa transformação que a alma conhece neste último estádio da vida mística haveria de refletir-se no seu corpo. Cristo ia gravar na carne do nosso santo os estigmas da paixão. Capítulo 5. O amor à natureza. Francisco nascera poeta. Mostrara-se sempre sensível às belezas da natureza. Na sua juventude, gostava de contemplar os horizontes amplos e harmoniosos da sua terra. Deleitava-se a passear sozinho pelos arredores de Assis. Vagueava pelas colinas e o seu olhar pousava, com enternecimento, no deslumbrante panorama que se estendia diante dele. Os jogos de luz, a viva oposição das cores, o incêndio dos pôres do sol entusiasmavam-no. O tempo parecia-lhe escasso para os seus desvaneios. A graça não destrói as nossas qualidades nativas. Orienta-as para um fim superior e comunica-lhe, assim, uma perfeição maior. As luzes que repentinamente tinham arrancado o nosso santo à mediocridade da vida mundana não abafaram o instinto artístico de Francisco. Os seus olhos iluminados por uma fé viva começaram a perceber na natureza esplendores que antes não imaginava poderem existir. Descobrir sob a magnificência das formas sensíveis o símbolo das realidades imateriais, não é este o dom da poesia? No grande livro da criação, Francisco encontrava Deus. Lia em cada uma das suas páginas a história inebriante de sua beleza soberana e do seu amor apaixonado pelos homens. O murmúrio de uma fonte, o canto de um pássaro, o colorido perfumado de uma flor, arrancavam-lhe exclamações de adoração e de agradecimento. Até aqui, nada de surpreendente. Encontrava-se na vida de quase todos os santos este entusiasmo pelo espetáculo da natureza. Francisco experimentava, porém, um sentimento particular que lhe era muito próprio. Remontando sem cessar à fonte primeira de todas as coisas, descobrira um certo parentesco entre eles e os seres privados de razão. Não devem eles, tanto como nós, a sua existência ao Pai Celeste? Tratava-os, pois, com cortesia, esta virtude encantadora que lhe parecia ser a elegância da bondade. Com graciosa e comovedora simplicidade, dava a essas criaturas modestas o nome de irmãos e irmãs. Louvava com simpatia os seus méritos. No seu famoso cântico, louva sucessivamente o nosso irmão Sol pela sua radiante luz, a água, nossa irmã, humilde, preciosa e casta, o nosso irmão Fogo, belo, agradável, vigoroso, ágil. Bendizia a nossa irmã Morte, que introduz os justos na verdadeira vida. Nota: Cântico de São Francisco. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, a Ti a glória, as honras, o louvor e todas as bênçãos. A Ti só, Altíssimo, sejam dadas, e nenhum homem é digno de pronunciar o Teu nome. Louvado sejas, ó meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente, meu Senhor, o irmão Sol, que faz o dia e nos dá a luz. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De Ti, ó Altíssimo, nos traz a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas, que no céu criastes claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelos ares, as nuvens, o sereno e qualquer tempo, que são das criaturas mantimento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é tão útil e é humilde e preciosa e casta.
Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual alumiais a noite, e é belo e alegre, e robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, que produz tantas frutas, coloridas flores e as ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que por teu amor perdoam e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que as sofrem em paz, pois que por ti, ó Altíssimo, são coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, da qual homem vivente algum há de escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que se conformam com tua santíssima vontade, porque a morte segunda lhes não fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Sem as ações, as palavras pouco valem. Aos cumprimentos, Francisco acrescentava os bons procedimentos. Protegia esses seres que Deus destinou para servir o homem. Quando seus religiosos, por exemplo, iam buscar lenha, não queria que maltratassem as árvores. Para colher uma flor, manipulava a planta com grande cuidado. Nas grandes festas, mandava deitar sementes debaixo de sua janela para que os pássaros pudessem participar de algum modo na solenidade e glorificar o Senhor com as suas alegres canções. Tinham-lhe dado umas rolas bravas. Teve pena das inocentes cativas, acariciou-as, fez-lhe um ninho no jardim do mosteiro e levava-lhes todos os dias de comer. As rolas, agradecidas, viveram familiarmente no convento como se fossem pombas domesticadas. Francisco gostava dos animais. Entre todos, preferia os cordeiros. Ao vê-los, pensava, comovido naquele que, carregando sobre si os pecados do mundo, se fez chamar Cordeiro de Deus. Não deixava que os levassem para matar. Sendo pobre, mostrava-se então de uma prodigalidade desmedida. Para os salvar da morte, chegava a comprá-los em troca do seu próprio manto. Tinha em Roma uma benfeitora insigne, Jacoba de Setissoli. Esta ilustre patrícia admirava entusiasticamente a obra do fundador e sustentava com largos donativos. Pela sua inesgotável generosidade, ela pertencia de pleno direito à família dos frades menores. O santo chamava-lhe, sorrindo, a irmã Jacoba. Ora, um dia, São Francisco deu-lhe como presente um cordeiro que tinha criado cuidadosamente. Instinto ou prodígio? O animal prestava à sua proprietária serviços extraordinários. Se ela tardasse em levantar, demorasse em arranjar-se ou esquecesse a hora de ir à igreja, o cordeiro agitava-se, balia, dava pequenas marradas. E Jacoba apressava-se por ter encontrado este guia imprevisto que a conduzia ao caminho da virtude. A natureza não foi ingrata para com aquele que tanto a amou. Mostrou-se agradecida e retribuiu os seus cuidados. Os elementos serviam-no com solicitude. Ora a água se transformava em vinho para fornecer uma bebida mais reconfortante, ora o fogo temperava o seu ardor, a fim de tornar menos dolorosa sua cauterização que o médico achou necessária. Mas foram sobretudo os animais que se distinguiram pelas demonstrações de afeto. Esses fatos prodigiosos, que tornaram popular a memória do nosso santo, são muito conhecidos. Só relataremos alguns. Um dia, nos arredores de Siena, Francisco encontrou um rebanho considerável que pastava tranquilamente nos prados. Esse quadro despertou logo no seu espírito altos pensamentos. Parou uns instantes para contemplar o rebanho. Mas, mal os animais perceberam a sua presença, correram para junto dele. Carneiros, ovelhas, cordeiros, desprezando a erva opulenta, precipitaram-se ao seu encontro. Como se estremecesse por uma alegria extraordinária, o rebanho inteiro pulava, balia, fazendo-lhe grande festa. Os pastores que assistiam à cena não acreditavam no que viam.
No calor escaldante do verão, uma cigarra veio morar no jardim da Porciúncula. Instalada num ramo de figueira, lançava sem parar os seus gritos estridentes. Francisco ouvia na sua cela. Olhou-a pela janela, depois desceu para se distrair um pouco. Chamou-o por ela. Dócil ao seu convite, veio pousar-lhe no seu dedo. Canta, disse-lhe, e a cigarra cantou. Durante algumas semanas, o santo visitou diariamente a agreste cantora. Todos os dias, à sua ordem, o inseto aparecia. As melhores distrações têm um termo. Ao cabo de um certo tempo, São Francisco declarou aos religiosos que o rodeavam: pela sua benevolência, a nossa irmã cigarra poderia inspirar-nos a vaidade. Despediu, pois, com toda a gentileza a cantora, que voou para não mais voltar. Perto do fim da vida, cansado pelos trabalhos apostólicos e mais pela chama do seu amor, caiu enfermo. Um amigo enviou-lhe um fazão, para que o santo tivesse um alimento mais saboroso, que lhe desse saúde. Francisco acolheu alegremente o animal, acariciou-o, felicitou-o pela sua magnífica plumagem, tranquilizou-o pelo seu destino. Depois convidou-o a louvar o Senhor, que o tinha vestido tão esplendidamente. O animal parecia compreender a piedosa exortação. Bateu solenemente as asas, bela oração, por certo, para um pássaro. Nem passou pela mente de Francisco mandar matar esta pobre criatura. Precisamos de saber, disse, se o nosso irmão Fazão deseja liberdade ou se prefere vir morar conosco. Mandou que o levassem a uma vinha próxima. Apesar do seu voo pesado, o Fazão voltou logo. A ave permaneceu no convento, onde se comportou sempre bem. Contudo, Francisco sentia escrúpulos em guardar um animal de luxo. Quis, ao mesmo tempo, salvaguardar o seu espírito de pobreza e fazer um ato de cortesia. Enviou o Fazão ao seu médico. Em casa do seu novo dono, o animal caiu numa estranha tristeza. Recusava qualquer comida. Parecia abatido. Enfraquecia a olhos vistos. Levaram-no novamente para o convento. Logo que chegou, recobrou o apetite e a animação. Seguia Francisco passo a passo. Chegava a esgueirar-se para a sua cela. Olhava-o com ternura. Não obstante, esta afeição foi sempre tão discreta que não o incomodava em nada. Bem-aventurados os puros de coração, verão a Deus na luz da eterna glória. Eles vislumbram já na criação os reflexos da sua inefável beleza. Às vezes, em recompensa pelas suas virtudes, o Senhor concede-lhes até o domínio sobre a natureza, que os nossos primeiros pais possuíam, mas que nós perdemos pelo pecado. Capítulo 6. Os estigmas. Há cerca de 18 anos que Francisco levava uma vida de heróica pobreza, quando Frei Elias, seu vigário no governo dos frades menores, teve uma revelação. O santo não passaria mais de 2 anos aqui na terra. Seguindo a ordem recebida, Elias transmitiu a São Francisco a comunicação celeste. O santo não temia a morte. Tinha cortado pelo seu despojamento total os vínculos que o ligavam à terra. Tinha, exemplo do apóstolo, conquistado o domínio sobre seu corpo. A sua alma devia desprender-se, sem dilaceramentos, do seu invólucro físico. Se não tremia perante a aproximação do momento fatal, queria pelo menos preparar-se para comparecer diante do soberano juiz. Partiu, pois, rumo à solidão, para se recolher por algum tempo. Durante o verão de 1224, esteve no pequeno convento de Alverne. Era um eremitério rústico, construído precariamente no cimo de uma montanha escarpada. As grutas abertas nas rochas, os bosques povoados de pássaros, o afastamento dos centros habitados, tornavam o sítio encantador e particularmente propício aos exercícios da contemplação. O santo amava esta morada, que outrora lhe tinha sido dada pelo conde Orlando, senhor de Chiusi.
Logo que chegou ao lugar do seu retiro, Francisco iniciou um jejum de 40 dias em honra de São Miguel. Consagrava o tempo à oração e lhe propiciava delícias que nunca lhe pareceram tão saborosas. Suplicou ao Senhor que lhe desse a conhecer as obras às quais deveria consagrar os últimos dias da vida. Como resposta, Deus cumulou com abundância de suavidades interiores. Então o santo recorreu ao seu procedimento habitual. Abriu o Evangelho ao acaso, por diversas vezes esperando encontrar ali uma indicação. Por diversas vezes caiu no relato da paixão. Esta coincidência surpreendeu. Concluiu que o Salvador queria uni-lo mais intimamente aos seus sofrimentos. Os calores estivais declinavam. O alverne já se revestia com os esplendores do outono. Debaixo das grandes árvores, cuja folhagem se tornava dourada, Francisco pensava na adorável imolação de Cristo, quando subitamente lhe apareceu um serafim resplandecente de luz. O anjo aparentava uma semelhança admirável com o Salvador, pregado no patíbulo. O santo reconheceu estupefato os traços do divino crucificado. A sua alma inflamou-se com amor tão ardente, tão doloroso, que o seu débil corpo não aguentou. Caiu em profundo arrebatamento. Que aconteceu durante este êxtase? Os mistérios de amor não se divulgam. São Francisco guardou ociosamente este segredo. Confessou, no entanto, que recebera nesta altura revelações sublimes, mas nunca quis comunicá-las. Quando a visão se desvaneceu, uma transformação maravilhosa tinha se operado nele. Na sua carne estavam gravados os sagrados estigmas da paixão. Grandes feridas lhes rasgavam as mãos e os pés. Nas cicatrizes percebiam-se nitidamente as cabeças negras dos pregos. Uma chaga mais larga abriu seu costado e deixava filtrar algumas gotas de sangue. Francisco tornava-se um crucificado vivo. Um prodígio assim não podia passar inadvertido. Apesar de todos os esforços para afastar as curiosidades indiscretas, o santo não conseguiu esconder inteiramente os estigmas. O seu prestígio, já tão grande, aumentou ainda mais. A sua vida terminava numa espécie de apoteose. O serafim que imprimira no seu corpo as chagas de Cristo também as enterrara no seu coração. A partir daquele dia, Francisco não fez mais do que esmorecer lentamente no duplo martírio da dor e do amor. Ainda percorria penosamente os caminhos da Úmbria, a pregar menos pela palavra do que pelo exemplo. Deixava, ao caminhar, irradiar da sua alma o imenso amor pelo Divino Mestre. Manifestava-o em termos tão veementes que sentia por vezes a necessidade de se desculpar. Não fostes vós que nos destes, dizia ele ao Salvador, o exemplo desta sublime loucura? Vós vos lançastes à procura da ovelha desgarrada. Caminhastes como um escravo, como um homem inebriado de amor. Para adornar a sua coroa, Deus mandava-lhe as últimas provações. O santo notava que alguns religiosos, embora poucos, desejavam restringir a pobreza da ordem. Previa que os seus filhos atravessariam depois da sua morte uma crise perigosa. A esta tristeza acrescentava-se o peso da doença. A saúde declinava, a vista apagava-se, os remédios mais fortes só lhe davam umas melhoras precárias. Francisco mantinha, apesar das dores, uma alegria apaziguadora. Mas o seu espírito desprendia-se cada vez mais das preocupações terrenas. O seu recolhimento tornava-se mais profundo. Os que estavam à sua volta percebiam a aproximação da hora da recompensa. O santo submeteu-se, em Riete, a um tratamento rigoroso. A seguir, passou algumas semanas de repouso em Cortona. Mas as suas forças, em lugar de se restabelecerem, diminuíam rapidamente. Fez-se transportar a Porciúncula e desejava que a tão amada casa, berço da sua vida religiosa, lhe abrigasse os últimos momentos.
Os primeiros dias do outono de 1226 trouxeram o desenlace fatal. Francisco acolheu a morte com gratidão e cortesia. Agradecia-lhe por abrir com tanta gentileza a porta do paraíso. Ordenou aos irmãos, reunidos em volta do leito, que lessem o seu testamento e deu-lhes uma última bênção. A partir de então, só pensou em imitar até a agonia os exemplos do Salvador. Despojou-se da túnica e estendeu-se no pavimento da cela. Um dos religiosos presentes teve a inspiração de lhe oferecer o hábito a título de empréstimo. São Francisco manifestou o seu contentamento com um leve sorriso. Como sempre desejara, dava o último suspiro sem nada possuir, nem sequer um rude burel. Contudo, o fim estava iminente. São Francisco pediu que lhe lessem a Paixão segundo São João. Depois recitou com a voz desfalecida o Salmo 141, que é um apelo comovedor à misericórdia divina. Tirai-me da prisão, canta o profeta rei. Os justos esperam que me concedais a minha recompensa. Logo que Francisco terminou de murmurar este versículo, o seu corpo sucumbiu. O bom e fiel servo tinha entrado na alegria do Senhor. Era a tarde do dia 3 de outubro de 1226. O sol desaparecia atrás das colinas. O crepúsculo descia. Apesar da hora tardia, um bando de pássaros veio recrear-se diante do convento. Contrariamente aos seus hábitos, as andorinhas que cantam à luz da manhã churreavam com extraordinária animação. Festejavam, a seu modo, o triunfo do santo amigo. A notícia espalhou-se com incrível rapidez. As populações puseram-se a caminho. De Assis e dos arredores, as multidões acudiam, trazendo lanternas para se alumiar à noite. Os bosques, os caminhos, as estradas enchiam-se de pontos luminosos. Dir-se-ia uma imensa procissão de velas. Todos queriam rever o homem providencial que realizara tão grandes coisas pela simples força de sua pobreza. Todos queriam, por fim, contemplar-lhes os estigmas e venerá-los piedosamente. Francisco foi sepultado no dia seguinte ao da morte, entre os clamores da alegria popular. Assis chorava menos o filho do que festejava o protetor. Procuramos cumprir fielmente este estudo a meta que tínhamos estabelecido. Omitimos com pesar inúmeros detalhes. Nomeadamente, passamos em silêncio o que diz respeito a Santa Clara e à Ordem Terceira. Não nos propuséramos escrever uma biografia de São Francisco. Só queríamos descrever-lhe a fisionomia moral e traçar, de algum modo, o retrato da alma. Entre os diversos sucessos da sua vida, escolhemos, pois, as cenas mais sugestivas e indicamos os traços mais salientes do seu caráter. Esperávamos apresentar, com um destaque mais acentuado, esta figura tão fascinante e tão pura. Tivemos êxito na empresa? Ao acabar este trabalho, percebemos bem as imperfeições. Possam, contudo, estas modestas páginas inspirar ao leitor uma admiração mais ardente pelo sublime pobre de Assis. Possam elas, sobretudo, comunicar-lhe um pouco daquele entusiasmo que arrebatou o nosso santo e o lançou transbordante de amor no coração de Cristo. Salutem.